Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, que busca levar a vocês que nos acompanham reflexões relevantes, levantar temas que às vezes são mais pacíficos, às vezes são mais polêmicos, mas buscando trazer informação à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Léo. Estamos juntos aí de novo. Fala, Nilson. Hoje eu estou com um microfone diferente aqui. Prazer tê-lo aí de novo. Estamos juntos? Estamos sempre juntos, né? Sempre juntos. Só nas exceções que não. Exato. E hoje nós temos conosco, daqui a pouco nós vamos falar sobre o tema, mas antes eu vou apresentar aquele que está conosco, Saulinho. Prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu. Saulinho, quando eu cheguei aqui em São Paulo há uns 10 anos, eu conheci, acho que no 7º ano meu aqui em São Paulo, ou melhor, no 3º ano meu aqui em São Paulo, e nas andanças por aí, algumas palestras, nós nos conhecemos, né? E algumas ideias bastante afinadas. Muito afinadas. E aí, exato, e começamos aí uma boa amizade, que dura até hoje, espero que dure para sempre. E hoje o Saulo Reis, estará conosco para falar de um assunto que, de repente, você já ouviu falar, de repente você já leu alguma coisa, é possível que de repente alguns não conheçam, se não conhecem, vão conhecer hoje, design inteligente. O que é isso? Hoje nós vamos falar sobre design inteligente. Então vou fazer uma breve apresentação do Saulo Reis, conhecido também carinhosamente como Saulinho, e depois fique à vontade, Saulo, para de repente complementar com aquilo aí que a gente involuntariamente negligenciar, tá, da sua apresentação. Saulo Reis é formado, ele é graduado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Saulinho também ele é mestrando em Matemática pela Unifesp. O Saulo também é pesquisador do Discovery Mackenzie, e depois ele vai explicar o que é isso, tá? Ele trabalha junto com Marcos Eberlin, que aqui no Brasil é o nome mais conhecido do assunto que nós vamos tratar essa noite, do design inteligente. E o Saulo também é diretor do Ministério Acrópole da Fé Cristã. E ele fica à vontade para explicar, ok? Então seja muito bem-vindo, Saulo. Obrigado, Espero Nilson. que você fique à vontade. Aí nós vamos ter 1 hora, né, para conversar sobre esse assunto, que, como você vai perceber, ele é bastante importante, principalmente, né, claro, em geral, mas principalmente para os estudantes, aqueles que estão no ambiente universitário, no ambiente acadêmico. Eu creio que você vai aproveitar bastante. Se você não está no ambiente universitário e não está no ambiente acadêmico, você vai ver que isso também tem implicações na sua vida de alguma forma. Vamos começar então, Saulo? Vamos começar. Então, Saulo, o que é design inteligente? Olha, essa pergunta acho que suscita mais controvérsia, né, por conta de confusões que são muito comuns com o criacionismo, né? Acho que quem gosta desse debate sobre fé e ciência, né, religião e ciência, sobre essa conversa entre religião e ciência, certamente está ciente desses termos, né, design inteligente, criacionismo, evolução, e ainda existe muita confusão, né, quanto à definição do design inteligente por parte de quem está, digamos assim, do público que ainda não teve acesso à literatura propriamente dita, né, do design inteligente. Dizendo de maneira bem clara, né, o design inteligente é uma teoria científica, né, que busca estudar sinais de inteligência na natureza. Tá? Isso seria o sentido puramente científico do termo. Tá? É uma teoria científica que busca estudar sinais de inteligência na natureza. Primeiro, a detecção desses sinais, né? Como diferenciar causas naturais, meramente naturais, de causas inteligentes. Então, o primeiro passo do pesquisador, do cientista do design inteligente é esse. Primeiro, ter métodos bem apropriados, bem estabelecidos, que busquem diferenciar causas naturais de inteligentes. E uma vez detectadas as causas inteligentes, aí sim se procede então ao estudo do tipo de informação ali detectada, né, para que se entenda melhor a origem daquele objeto. Sim. Design inteligente não é evolucionismo, perdão, não é criacionismo. Não é criacionismo, embora é necessário admitir que existam relações entre eles, mas o conteúdo propriamente de cada disciplina
cientificamente falando, é muito, muito diferente. Ok, Tá? ok. Ô, Saulo, quando você estava fazendo a sua explicação do que é o design inteligente, você falou assim, a gente busca entender o que é uma causa natural, o que é uma causa inteligente. O que que isso significa? Porque a gente, como você falou, né, é uma coisa muito técnica, às vezes tem pessoas que não estão habituadas com esse tipo de contexto. O que seria uma causa natural, uma causa inteligente? O que é olhar para a criação e buscar isso? Como isso se traduz na prática? A ciência, né, o esforço científico é, no fundo, uma descoberta de causas, né? A relação da causa com o efeito, né? E quando a gente fala de causas naturais, é quando a gente explica a causa de um objeto ou um evento usando somente processos naturais, né? Processos físico-químicos, tá? Então a gente fala somente de leis naturais, né, da física, né? Posso falar aqui, né, as 4 leis fundamentais da física, né? As 4 leis fundamentais que lei da gravidade, lei do eletromagnetismo, lei da força forte e lei da força fraca, né? Lei força forte e força fraca são subatômicas, né? E a gravidade e o eletromagnetismo são mais da macro, são no mundo macro, e as outras duas no mundo micro, né? Basicamente, as causas físicas, né, as causas naturais são resumidas a causas físico-químicas, né? Então, baseando-se nestas 4 leis fundamentais da física, e por conta disso, só se faz uso, né, de categorias de explicação que recorrem à matéria e energia, ou campos. Campos eletromagnético, gravitacional. Né, então, causas naturais recorrem, né, só se usa esse tipo de categoria de causa, né, causas físico-químicas, né, usando matéria e energia. Agora, quando eu falo de causas inteligentes, aí já existe uma, digamos assim, eu vou falar uma palavra que pode parecer um pouco complicada, mas existe uma incomensurabilidade. Quando eu falo de causas naturais, eu estou usando só matéria e energia, leis da física e da química. Causas inteligentes, aí eu tenho que recorrer a uma categoria adicional, que é informação. Como, por exemplo, né, imagina no futebol, um jogador, vamos pegar um jogador que cobra bem falta, por exemplo. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Ele está com a bola aqui e ele já se prepara para bater a falta para bater para o gol. Vamos supor, então, que ele bata a falta e a bola entra bem no ângulo do gol e ele faz o gol. Eu posso explicar este evento, a bola entrar bem no ângulo do gol, o que caracteriza, né, um gol como um grande gol, um golaço, né? Posso explicar isso usando só leis naturais, como, por exemplo, lei da gravidade, e quando eu uso a física, eu, né, separo em eixo horizontal, vertical, as leis da física. Aplicação da força, né? Basicamente, a aplicação de forças. Dá para explicar desse jeito. Mas será que, se a gente usar só esse tipo de explicação, é suficiente para explicar todo o evento? Será que eu não tenho que recorrer a uma causa inteligente? A mente do Cristiano Ronaldo, né, aplicando o pé na bola numa posição correta, com a força correta, uma força com o ajuste fino necessário para que a bola fizesse a curva necessária para entrar na posição certa no gol? Então, perceba a diferença. Se eu uso somente leis naturais, eu vou falar somente de aplicação de força, enquanto a bola está no trajeto dela. No meio da aplicação da força. Agora, quando eu falo de causa inteligente, eu estou falando por que o Cristiano Ronaldo não aplicou a força um pouco mais embaixo na bola? Por que não aplicou mais em cima? Por que não fez mais forte? Por que não fez mais fraco? Existe uma faixa de valores para essa força necessária, por exemplo, para que ele aplicasse na bola e a bola entrasse exatamente na posição necessária. Então houve uma inteligência na escolha de onde ele iria chutar a bola, como ele ia chutar a bola e a força necessária para chutar a bola. Isso aí explica a situação do meu time, né? Tá faltando essa inteligência aí. Falta isso. Tá faltando essa inteligência pro meu time deslanchar, porque o O negócio time tá do feio. Léo, que é o Corinthians, um time meu que é o Flamengo, não. Mas vamos voltar ao que... Vamos voltar ao assunto. Desculpa, eu não quis causar controvérsia aqui. Mas aí tá drástica do meu time. Saulinho, é possível, nos ajude aí, né, a turma que está nos acompanhando. Ainda nesse exemplo
tentando entender o fenômeno do gol, né? É possível afirmar que quando eu tento entender esse gol de falta do Cristiano Ronaldo, se eu recorrer somente a leis físico-químicas, né, eu vou estar sendo reducionista em relação a isso mesmo? Com certeza. Ou seja, o design inteligente seria uma proposta que busca abarcar toda a complexidade de um fenômeno, é isso mesmo? É exatamente isso. Eu acho que o espírito é exatamente esse. O design inteligente é uma teoria que, digamos assim, ela está sendo discutida mais hoje por conta do aparato científico, tecnológico que a gente tem hoje, né? O avanço tem sido muito grande, o avanço científico, tecnológico tem sido muito grande a ponto da gente resgatar esta noção de design que foi esquecida. É uma teoria, digamos, é nova por conta disto, mas ela sempre esteve na história do pensamento, Sim. sempre esteve na história da filosofia, na história das ideias, e ela está sendo resgatada com mais força por conta da possibilidade de, né, medir esse ajuste fino, por exemplo, das constantes da física, Sim. na biologia, né, coisa que era impossível, por exemplo, no século XIX, no tempo de Darwin, né, e durante os últimos 150, 200 anos, né, o design ele foi um pouco esquecido pela academia e isso está sendo resgatado aí nos últimos, digamos, 30, 40 anos. Ok. Ô, Saulo, para a gente deixar ainda mais claro para quem está nos assistindo, você deu o exemplo de onde você identificou um sinal de inteligência. Qual que seria um processo de causa natural que a gente pode dar de exemplo para quem está nos assistindo? Só para o pessoal começar a ter isso mais ilustrado na mente dele. Se a gente olhar para o mundo hoje, o que seria um exemplo? Isso aqui é um evento com causa natural e somente natural. Uma maçã caindo de uma árvore. A né? chuva, por exemplo? A chuva. É um processo puramente natural. Não existe, não há necessidade de invocar uma causa inteligente para uma maçã caindo, por exemplo, né? A lei da gravidade, descoberta por Newton, né? Formulada por Newton, ela é um processo puramente natural. Né? Ela como concebida por Newton e até hoje sendo usada na física macro, né? A física micro, aí já não dá para falar tanto na física clássica de Newton, porque a física quântica já melhorou muito a física nesse sentido e tornou a física uma ciência muito mais predizível, tá? Mas na física clássica de Newton, a lei da gravidade ela é um exemplo fantástico de processo puramente natural, tá? Se eu soltar a caneta, ela cai. Isso, uma coisa comum, certo? Maravilha. E aí, né, você está falando dessa ideia de que o design inteligente é algo que sempre permeou as grandes mentes ao longo da história. Em algum momento ela entra para uma idade das trevas, vamos falar assim, ela foi meio deixada de lado. Mas onde que surge e como surge essa teoria, né? Que você falou, é uma teoria científica. Onde que ela surge, como ela surge? Bom, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, ela surgiu, bom, de maneira assim, depois da descoberta do código genético no DNA, isso foi no século, na década de 50, né, começou-se a questionar, né, a origem do código genético, né, o código genético, né, que são aquelas 4 letrinhas, né, do DNA, né, A, C, G, T, né, descobriu-se, aquilo foi uma revolução na biologia, porque não se acreditava que houvesse a complexidade da célula fosse naquele nível, né? Na época de Darwin, no século XIX, entendia-se que a célula era uma bolinha de gelatina, né? Micropartículas de gelatina, algo que pudesse se reformular e mudar de forma conforme a pressão ambiental, né? Então, digamos assim, era muito fácil para os cientistas e pensadores da época entender o processo evolutivo como concebido por Darwin, conceber cientificamente que era daquele jeito mesmo, por conta que não havia essa ideia de que a célula fosse tão complexa. Por falta né? de conhecimento mesmo.
por falta de conhecimento, por falta de tecnologia, né? Não havia esse A avanço tecnologia científico. que proporcionou esse tipo de desenvolvimento desse conhecimento, né? Perfeito, isso mesmo. E aí, então, quando houve a descoberta de que o DNA ele é um código genético e ele é um código e ele se assemelha muito a um código de computador, então se questionou a origem disso, né? Então, questionamentos a respeito da origem da informação foram sendo feitos, né? E na década de 80, né, um livro chamado The Mystery of the Origin of Life, nos Estados Unidos, ele, digamos assim, reuniu as evidências físico-químicas de que a evolução química era impossível, né? A sopa primordial, né? Os experimentos de Stanley Miller, por exemplo, que era da sopa primordial, de que né, eram termodinamicamente impossíveis, né? E termodinâmica é uma ciência natural, super estabelecida, até por muitos considerada uma ciência fechada, dado o conhecimento que se tem sobre ela. Não há nada, digamos, novo para ser descoberto, né? É o que muitos dizem, né? E usando esse campo de conhecimento tão amplo e estabelecido, percebeu-se que a evolução química era impossível. E então se começou a pensar, então, de novo, na hipótese do design, né? E aí reintroduzindo a ideia da informação, né? Aí, claro, informação é um termo que pode ser complicado de definir, mas é exatamente nesse sentido que a teoria do design inteligente está caminhando, né? Para uma definição universal e mais científica do termo informação. E aí tem informação genética, informação biológica, que é a informação genética. Tem se descoberto, né, que o DNA não é o único repositório de informação genética, tá? Também, né? Existe um papo, né, de reintroduzir conceitos de herança que não é hereditária, informação que não é puramente do DNA, por exemplo, né? Então, tem havido um desenvolvimento aí no sentido de trazer a informação de volta para o campo científico e de maneira séria, né? Mas tudo isso por quê? Por conta do desenvolvimento tecnológico científico, foi possível perceber que a célula não era uma coisa tão simples. Mas assim, só para deixar claro, né, eu quero deixar claro que o design inteligente, ele não... eu falei aqui muito de biologia, né? Mas o design inteligente, ele vai para o campo da física e da cosmologia também, né? Esse mesmo desenvolvimento, né, permitiu também que as constantes da física, as constantes fundamentais da física, né, que é a constante gravitacional, as condições iniciais da expansão do universo, por exemplo, elas têm valores que, como eu usei no exemplo do Cristiano Ronaldo, né, elas têm valores que não poderiam ser quase nada diferentes dos valores que tem. Porque se tivessem valores diferentes do que tem, ou para mais ou para menos, o universo simplesmente não existiria. Não existiria vida inteligente, não existiria a possibilidade de evolução da vida também. Então, a cosmologia talvez seja o campo onde o design inteligente entra mais forte, até mais do que na biologia. Sim. Saulo, quando nós falamos de design inteligente, nós estamos falando de uma proposta científica que, junto com o evolucionismo e o criacionismo, ou os criacionismos, né, buscam explicar a origem das coisas. Está correto isso? Sim. Em termos gerais? Em termos gerais, sim. São, digamos assim, o design inteligente, ele é uma proposta que ela se diferencia do criacionismo porque o criacionismo tende a ser, digamos assim, muito religiosamente motivado. Sim. Né? E como a gente está num país ocidental, muito influenciado pela tradição judaico-cristã, então é comum associar o criacionismo ao criacionismo cristão de Gênesis. Né? Então, tem essa vertente do criacionismo. Mas o design inteligente ele é uma proposta estritamente científica. Sim. Como era a evolução de Darwin.
né? Agora, é claro que a gente precisa admitir, né, que toda teoria científica, ela pode ter implicações na cosmovisão de alguém, né? Assim como a teoria de Darwin tem implicações na cosmovisão de alguém, como Richard Dawkins famosamente escreveu no livro, né, de que ele se tornou um ateu intelectualmente satisfeito por causa da teoria de Darwin, né, é completamente possível hoje dizer também que o design inteligente pode tornar alguém um teísta intelectualmente respeitável. É possível dizer isso, Sim. mas isto não é a essência da teoria, né? Até porque a teoria científica ela tem digamos assim, um arcabouço conceitual, né? Um paradigma sobre o qual ela não pode fugir, né? E isso que delimita a ciência, que torna a ciência Sim. possível, né? Agora, as implicações da ciência aí já fogem ao escopo, Foge um pouco, tá. né? Mas eu digo assim, espero ser claro e você vai me ajudando para a gente interagir. Quando a gente pensa na origem das coisas, na origem do universo, na origem da vida, parece que as três propostas, pelo menos mais populares, para leigos como eu, e eu acho que a maioria das pessoas, são uma proposta que explica o surgimento das coisas, a proposta evolucionista. Uma outra proposta, a proposta criacionista, né, que tem as suas vertentes, né? E uma outra proposta, que é um pouco mais nova, a proposta do design inteligente. Seriam essas três propostas. Exatamente. Como que você responderia àqueles que acusam o design inteligente de ser simplesmente uma proposta religiosa com um verniz científico? Você já deve ter ouvido isso em algum Isso é lugar. muito comum e é comum porque as pessoas confundem o conteúdo com a implicação do conteúdo, né? É muito comum isso. O criacionismo, digamos assim, que ele tem uma motivação religiosa mesmo, né? Não tem muito como fugir, né? O design inteligente, se vocês perguntaram, né, antes, né, sobre aonde o design inteligente surgiu, né? Naquele momento, eu me preocupei em responder sobre as origens mais modernas do design inteligente. Mas, como eu falei, né, a ideia do design ela é uma ideia que remonta muito antes, né? Se a gente fosse pensar, né, se a gente fosse pegar um livro de história da filosofia, por exemplo, aqui, e fosse pegar o primeiro cara ali que falou da possibilidade do design, né, do universo, a gente vai recorrer à filosofia pré-socrática. Anaxágoras seria o nome que eu diria, o primeiro pensador que teria concebido o design inteligente, né, como uma proposta de explicação do universo, né? A filosofia se entende, né? A filosofia foi a primeira, né, a filosofia grega, né, surgiu ali na Grécia, de explicação racional do universo. E Anaxágoras, na época, no século VI a.C., foi o primeiro a pensar a possibilidade de uma mente, né, o nous, né? Então, eu posso dizer que o design inteligente tem origem com esse pensador pré-socrático. E por causa disso... Registro, né? Oi? De que a gente tem algum tipo de E registro, né? tem algum registro ainda, né? Então, por conta dessa origem, né, na história do pensamento, né, é difícil pensar o design inteligente como religiosamente motivado. Assim como na filosofia grega e romana tem os pensadores materialistas, né, Demócrito, por exemplo, o maior expoente aí, Leucipo. A gente pode falar aí esses caras já um pouquinho para frente ali de Anaxágoras. A gente pode falar de Anaxágoras como o primeiro pensador. Então, não dá para falar que é religiosamente motivado, porque é exatamente o Anaxágoras, século VI a.C., da época dos Essa aqui é uma pré-socráticos. coisa interessante, que é só uma curiosidade que me veio à mente agora. Então, é consenso entre os estudiosos defensores, né, os proponentes do design inteligente, acreditar na questão de que a proposta do design inteligente não é motivada religiosamente. Não existe um pressuposto que guia, ou então perguntando de uma outra forma, com outras palavras, os proponentes do design inteligente acreditam em neutralidade científica? É difícil falar em neutralidade científica, né? Por conta da ideia, eu gosto muito de referenciar Thomas Kuhn, né? Aquele
falou Os paradigmas. dos paradigmas, né? A estrutura das evoluções científicas sempre se dão pela mudança do paradigma, né? O paradigma, digamos assim, é o arcabouço conceitual que vai orientar e nortear o experimento científico, né? E o grande problema é que é exatamente aí. O paradigma, ele orienta o experimento científico, ele orienta o questionamento científico, né? E o paradigma hoje da ciência biológica é o paradigma da evolução. É um paradigma materialista. E aí por isso que os caras... O materialismo seria o... Naturalista. Exato. É isso, exatamente. O materialismo, o naturalismo seria o pressuposto, Exato. do ponto de vista apologético cristão, religioso. Né? Porque você não pode, enfim, Isso. entra nessas discussões. Isso. Né? Aí a minha gente fala muito... curiosidade é essa. É exatamente isso. A gente fala... Assim, eu É um uso o pressuposto termo... de crença, né? Exato. A gente fala de cosmovisão. Né? Cosmovisão é aquilo que... É a caixinha onde todo mundo está. Né? É o modo pelo qual você enxerga o mundo. Né? Agora, paradigma não é a mesma coisa que cosmovisão, porque cosmovisão é uma visão totalizante. Cosmo, visão do universo, do todo. Né? Agora, paradigma é, digamos assim, é um nível menor de cosmovisão. Mais é um- segregado, vamos dizer assim, mais compartimentalizado. Acho que era essa palavra que eu estava procurando. O paradigma é só um conjunto de proposições que vão orientar a sua pesquisa científica, né? E o design inteligente, ele é um paradigma diferente da evolução. É ciência. Ele destoa do mainstream, né? Existe uma teoria, usando termos jovens, né? Não está condizente com a minha idade, né? Está na hype o negócio, ele não está na hype, né? Ele não é aquilo que a maioria pensa. Ele é algo que vem trazendo, por mais que não seja novidade, mas trazendo uma espécie de novidade num meio onde não tem se pensado tanto fora da casinha, tanto da caixinha, assim. Exatamente. Mas, como eu falei, né, o pensamento ele sempre existiu e agora na história, né, do pensamento existe essa dialética entre pensadores materialistas e não materialistas, né? Hoje nós estamos numa fase, digamos, da ciência materialista. E, dependendo da ciência, o grau de paradigma materialista é maior ou menor. Né? Eu diria que a física está um pouco mais avançada em abandonar o materialismo, mais do que a biologia. Né? A biologia ela foi muito afetada pelo fundamentalismo do século XX. Né? Então, o debate hoje ele ainda carrega pressupostos e preconceitos vindos do debate do fundamentalismo, ali do início do século XX. Monólogo, né? Esse monólogo até hoje atrapalha o debate. Eu estou aqui, da hora que você falou do Dawkins, eu estou dando risada aqui sozinho por dentro, estou tentando me segurar, né? Mas ele fala que se sente um ateu intelectualmente satisfeito a partir da teoria do Darwin. O que mostra que ele não é um grande intelectual. Né? O que joga contra tudo aquilo que ele acha que ele é. Né? A gente vai, no seminário, a gente acaba tendo contato, né, um pouco com essas coisas dos vídeos dele, aquelas frases belicosas dele, os debates, né? E as grandes surras que ele leva em vários debates com alguém que pensa um pouco mais. Né? Não precisa nem de um grande intelectual, né, que é dele bater na mesa, levantar e vai embora. Tem um dos debates que ele chama por Deus, é muito engraçado, com um sacerdote católico, é bem interessante. É muito interessante. Mas pensando nele, né, nessa figura, nessa caricatura aí, né, nessa figura meio emblemática, quais são... você está levantando a sua tese aqui de que o design inteligente é uma teoria científica. Né? Eu, dentro de algumas pessoas que pensam mais dessa forma, eu já vi eles acusando do evolucionismo não ser. Né? Não sei nenhuma uma grande teoria, né? No máximo uma hipótese, uma tese, não sei. Como você enxerga, quais são as principais falhas dessa teoria da evolução? Olha, quanto à teoria científica, por natureza, ela tem que ser falha em algum momento, né? Porque a teoria científica ela é baseada num paradigma, né? E agora, quando a gente fala em falhas da teoria da evolução, a gente precisa entender... Ou pontos fracos.
né? O termo que for mais... Sim, a gente precisa entender o que eles entendem por evolução, para que a partir daí a gente possa dizer, aqui tá ruim, né? É possível, né, se você estiver lendo uma revista, um livro, e tiver ali escrito evolução, ou alguma palavra derivada ali de evolução, você tem 3 possibilidades de entender aquele termo. E eu quero até deixar bem claro aqui, né, que essas 3 maneiras de interpretar, elas fazem você se confundir também. E acaba parecendo que a teoria ela é muito maior do que ela é. Né? Então é preciso manter a mesma interpretação do termo, né? Definir a mesma bem o conceito. hermenêutica. Isso, ter a mesma hermenêutica para o termo. Né? Então, o primeiro significado de evolução, e que é mais usado, particularmente, né, eu acho que não deveria ser usado tanto como mas acaba sendo, evolução significando mudança com o tempo. Tá? Mas assim... Seria uma espécie de adaptação, por exemplo? Ainda não. Tá. Esse primeiro significado seria simplesmente mudança com o tempo. Tá? Mudança com o tempo. Mas pensa bem, quem nega mudança com o tempo? O criacionista não nega. Se você for pensar tempo é exatamente a percepção de uma mudança. A passagem do tempo significa exatamente você perceber uma mudança. Eu sei que o tempo está passando porque a gente está mudando. Porque alguma coisa mudou. Então, quando você usa o termo evolução nesse sentido, e que é muito usado por pessoas que defendem a evolução de maneira ortodoxa, eles costumam referir muito a isso. E aí, quando você debate com eles usando esse termo, e você nega, dá a impressão de que você não sabe nada sobre evolução. Mas espera aí, quem nega isso? Ninguém nega isso. Tá? Esse é o primeiro significado. Contra fatos, não argumentos. Contra fatos, não argumentos. Só que esse significado de evolução, ele é óbvio demais. Né? Então, você pega algo que é óbvio e chama de evolução, é estranho isso. Né? E aí você empurra um monte de coisa atrás, dependendo se você quer fazer Isso. Aí vem os outros significados, que aí as fraquezas vão começando a aparecer, os outros significados. Né? Então, por isso, existe essa confusão entre os outros significados e esse primeiro significado, que é óbvio para todo mundo. Ninguém vai negar mudança com o tempo. Né? E aí existe essa confusão dos outros significados com esse. Né? É só olhar para o próprio corpo, né? Ao longo da vida, né? Mas será que é evolução mesmo? Né? É só mudança com o tempo, né? No caso, alguns é desevolução. Então, a gente precisa prestar atenção nesse significado. Né? O primeiro significado é o mais usado e é usado para, às vezes, confundir você. Tá? Eu tô muito habituado a esse debate e é muito fácil perceber essas confusões. Tá? Então, esse é o primeiro significado. O segundo significado é o significado que eu entendo que deveria ser usado melhor, tá? Que é o significado original feito por Darwin, tá? A teoria original de Darwin, que era o processo de evolução, é o processo de seleção natural por variação aleatória, e que nos tempos modernos foi trocado para mutação aleatória por conta da descoberta do código genético. Né? Então, de variação aleatória mudou para mutação aleatória, porque entrou num nível mais bioquímico. Então, seleção aleatória mais seleção natural mais mutação aleatória. Acontecem esses dois processos? Acontecem. Eles acontecem também. É algo verificável mesmo. Né? As espécies mudam mesmo com o tempo por conta de pressão ambiental, seleção diferenciada, né? E aí, com a passagem do tempo, né, as espécies mais adaptadas, aí entra a questão da adaptação, as que já estavam adaptadas permanecem se reproduzindo, né, gerando proles, e aí aumentando a população daquela espécie, e eventualmente, né, aquilo ali pode se tornar um nicho, uma espécie que só reproduz dentro de si mesma, e aí caracterizou uma espécie. E na passagem do tempo, né, as mutações, né, no código genético vão acontecendo. Né? Então, ao mesmo tempo, a mutação aleatória no código genético vai acontecendo e a pressão ambiental vai selecionando esses seres que já estavam adaptados. Né? Isso caracteriza o termo evolução? Caracteriza. Né? Então, para mim, esse deveria ser o termo mais usado. No entanto, não é o que acontece. Tá? Agora, existe fraqueza aí?
existe. Só que essa fraqueza ela fica mais evidente no terceiro significado, que é o que eu vou falar agora. O terceiro significado é quando se diz que somente processos de seleção natural e mutação aleatória sejam responsáveis pela variabilidade biológica, pela diversidade, né, pela multiplicidade de seres vivos que existem no planeta Terra. Quando eles falam que somente esses dois processos deram origem a todos os seres vivos e são responsáveis pela diversidade, aí esse significado é usado e é muito problemático, porque a ciência tem mostrado que isto não é verdade, que a diversidade biológica, a origem e a diversidade não podem ter acontecido somente por esses processos que são naturais. Seria, então, de novo, uma explicação que cairia no erro do reducionismo, correto? Exato. E assim, esse... Porque é mais complexo a coisa. É bem mais. Tá. É bem mais. E não é só de causa natural. E não só de casos naturais. Não só. Saulo, me ajuda, porque... Desculpa te interromper mais uma vez. É porque a expressão complexidade irredutível, ela é do design inteligente, não é? Ela é do design inteligente. Tá. Esse é um conceito que a realidade é tão complexa que ela não pode ser reduzida a explicações que seriam mais simplistas. Me ajuda, corrige o que eu estou falando. O termo, a expressão complexidade irredutível, ela não veio através deste raciocínio. Tá. Ela não veio por esse raciocínio de que a realidade seja complexa a ponto de não ser reduzida. Não é isso. Tá? Complexidade, ela tem a palavrinha complexidade. Aí eu vou ter que usar um pouco de palavreado matemático probabilístico aqui. Tá? A complexidade tem mais a ver com baixa probabilidade. Tá? Lembra da probabilidade, quando você pega um dado, joga, qual é a chance de você tirar um 6? A baixa probabilidade de ganhar na Mega Sena, para quem joga. Por exemplo. Né? Vamos pôr na linguagem do povo, vai ser isso aí. Basicamente é isso. Né? A probabilidade de algo, quando ela é baixa, então você diz que é um objeto ou evento complexo. Isso. Tá? Então a complexidade, né, falando cientificamente, né, ela tem a ver com a matemática, com baixa probabilidade. Né? Agora, a palavra irredutível, aí eu tenho que recorrer a uma, digamos assim, a uma noção da engenharia. Né? Quando você tem eu vou fazer a mesma analogia do Michael Behe, inclusive, tá? Que é a analogia da ratoeira. Né? A ratoeira... Né? Michael Behe, só para a turma aí, Isso, é o grande nome mundial da teoria, da proposta do design inteligente. Um dos grandes nomes. Escreveu um livro, né? A Caixa Preta de Darwin, e 2 anos atrás o livro Darwin Devolves, e a gente, se tudo der certo, a gente deve lançar esse livro traduzido agora ou no final do ano ou no início do ano que vem. Okay. Né? Eu traduzi o livro, inclusive, né? Junto com o Marcos Eberlin, ele está revisando. A gente deve lançar esse livro aí. Mas, voltando à analogia da ratoeira, né? A ratoeira ela tem 5 partes. Né? Ela tem o martelo, a mola, a base, né? A barra de retenção e o disparador ali, né? Que é o peso onde o ratinho... Então, são 5 partes. Se você retirar qualquer uma dessas partes, a ratoeira inteira não funciona mais com aquele propósito. Né? Então, não é possível reduzir o sistema mais. Então, irredutibilidade é isso. É quando o sistema ele existe, ele cumpre aquela função, né? Com as partes que ele tem daquele jeito. Se você retirar uma, aí o sistema como um todo para de funcionar com aquele propósito. Pode funcionar com outro propósito. Com aquele, não. Não. Aí, o que acontece? Se você juntar, então, complexidade, baixa probabilidade, com essa noção de irredutibilidade, aí você forma a noção de complexidade redutível. Perfeito. Tá? E aí, e essa noção ela é usada ela faz parte do arcabouço teórico paradigmático do design inteligente. Então, complexidade irredutível, a chance de acontecer é quase zero, exatamente daquele jeito. Tem métodos para isso, mas a probabilidade tem que ser baixa. Tá? É bem isso. Agora, a noção de complexidade irredutível, ela é digamos assim, ela é um tipo específico de complexidade especificada, que é um outro conceito, né, que é o conceito mais generalista do design inteligente. Né? Complexidade, é o que eu já falei, baixa probabilidade, e especificidade tem a ver com
conformação a um padrão, né, reconhecível, e que não depende do objeto em questão, né? Eu gosto muito de, né, nos Estados Unidos, né, os teóricos do design inteligente dos Estados Unidos, eles gostam muito de se referenciar ao Monte Rushmore, que tem aquelas 4 faces de presidentes americanos, né? Qual é a chance daquele arranjo de pedra ter aquele formato? A probabilidade é baixa, dentre todos os formatos possíveis. Para não falar Agora, zero, né? para não falar zero. Agora, aquele formato, ele é específico de 4 personagens da história americana. Ele é específico, ele se conforma a um padrão que não depende da pedra, que não depende de forças naturais. Ou seja, depende do formato da face de pessoas que fizeram parte da história americana. Os teóricos do design inteligente nos Estados Unidos usam muito isso como exemplo, né? No Brasil, como eu e o Eberlin estamos aqui, né, trabalhando, nós usamos o Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, né? Qual é a probabilidade do formato de pedra ter aquele formato? Muito baixa. E qual é a imagem que está ali? Qual é o formato ali? Uma figura religiosa muito conhecida no Ocidente. Então ele é específico, é um padrão que não depende da pedra e de nenhuma lei da física, físico-química. Então, a complexidade especificada é o conceito mais generalista do design inteligente, né? E quando se detecta informação com estas características, então, assim, a gente infere design inteligente, né? Ok. Saulo, e existem tensões, existem conflitos entre a ciência bem estabelecida e a proposta do design inteligente? Com certeza, né? Como eu falei, né, o design inteligente ele visa a reintroduzir a noção, né, de design na ciência, né, pelo conceito de informação complexa e específica, né, complexidade especificada. E o paradigma atual, né, ele é um paradigma materialista. Ele é um paradigma materialista que não faz uso da noção de informação. Ou quando faz uso da noção de informação, eles entendem informação como sendo um derivado da matéria. Digamos assim, que a matéria, aí falando assim de maneira bem filosófica, né, a matéria é a substância fundamental do universo, né? Na história da filosofia, né, a filosofia se deu com o questionamento das origens de tudo, não é isso? Então, a origem de tudo é o quê? É a matéria? É a informação? É o infinito? É a água, como Tales entendia? O que é a origem de tudo? Então, se você responde à pergunta qual é a origem de tudo? É a matéria? Então, o paradigma é materialista, naturalista. Essa é a fundação religiosa. É, né? A fundação religiosa, cosmosão, enfim. Exato. Entendo como bem entender, bem quiserem. Mas a matéria seria a substância fundamental do universo e a informação é um derivado dela, né? O design inteligente, ele não tem esse pressuposto. Ele tem um pressuposto, ele pode entender, ele pode ser concebido tanto matéria como informação são as substâncias fundamentais do universo, o que caracteriza um dualismo filosófico, ou a informação ser a substância fundamental do universo e a matéria ser derivada dela, né? O design inteligente acomoda as duas possibilidades. Tá? Okay. Ele só não acomoda a possibilidade da matéria ser a substância fundamental. Até porque teria que existir matéria a partir do nada, né? Mais ou menos isso, né? Quando se fala matéria a partir do nada, tá bom, mas como é que você entende metafisicamente o nada dando origem a algo? Esse o pessoal, assim, de forma mais leiga, é a grande lebre, o grande problema que o pessoal levanta, né? Como que você pode pensar de forma materialista se você fala que do nada veio alguma coisa, né? Exato. Ô Saulo, e a gente conversa aqui, tá virando um jargão, né? A ideia de conversa aqui vai passando rápido, né? E qual que tem sido, então, a grande dificuldade, quais são os grandes empecilhos para que o design inteligente se popularize no Brasil? Né? De que isso seja mais aceito, mais conhecido, porque muitas vezes, se eu chegar na minha cidade e falar design inteligente, o povo não sabe. Né? Eu sou do interior de São Paulo, o pessoal não vai saber disso aí.
quais têm sido assim as grandes dificuldades que vocês têm enfrentado? Assim, a dificuldade até natural é por conta do tempo em que o debate veio à tona, né? Como são poucas décadas, e no Brasil especificamente há menos tempo ainda, né? Então é comum a gente ter essa dificuldade pelo fato de que nem todo mundo sabe o que é, né? Nunca ouvi falar que design Muito inteligente. recente. É muito recente, né? Questão de material? Também, né? Acho que a questão do material é até uma consequência, né? Como ainda existem os teóricos do design inteligente no Brasil, eles estão tomando muito conhecimento, né? Agora, estão começando a fazer material, né? Dr. Marcos Eberlin é um grande exemplo disso, né? Então, a dificuldade natural por conta do tempo que o debate está acontecendo, né? No Brasil especificamente, né? Então, é uma dificuldade natural, digamos assim, né? Você tem uma ideia nova, então as pessoas não sabem ainda o que é, né? Então, por conta disso, é uma dificuldade natural. Agora, falando de dificuldades impostas, né, de maneira, né, é a questão que Thomas Kuhn já falava na estrutura da revolução científica, né? O paradigma corrente, ele demora para sair, né? Por questões, né, questões, né? Os pesquisadores, né, já estão tão habituados à sua prática científica, né, com aquele, digamos assim, os métodos já bem estabelecidos, né, de acordo com o paradigma já corrente, né, estão acostumados a pensar dentro da sua caixinha. Às vezes a profissão dele depende daquela caixinha. As teses defendidas, né? Se As você teses, muda de ideia. Exato. Então existe essa resistência também natural à própria, digamos, sobrevivência do paradigma, né? Então, as pessoas têm essa resistência natural à mudança do paradigma por conta, né, de questões profissionais, orgulho próprio, né, questão até muito pessoal, né, preconceitos metafísicos mesmo, né, às vezes, né, por conta da possibilidade, né, da implicação do design inteligente, elas confundirem o design inteligente com o criacionismo, e acharem que é uma, digamos assim, uma intromissão indevida da religião na ciência, né? Então, elas vão apresentar essas resistências que não são, digamos, racionais, né? Elas são compreensíveis, mas não são racionais. Em alguns Tá? aspectos elas são até religiosas, né? Essa ideia das crenças que eles têm, né? Isso. Mas E só um adendo, né, muito importante para mostrar isso aí, né, isso que eu estou falando, né? Fred Hoyle, né, foi um grande astrônomo aí do século passado, né? O termo Big Bang, né, teoria do Big Bang, né? Este nome, essa expressão Big Bang, foi Fred Hoyle que deu de maneira involuntária. Por quê? Fred Hoyle, ele era opositor à teoria de George Lemaitre. George Lemaitre foi o verdadeiro inventor, quem concebeu a teoria do Big Bang, mas ele não concebia com esse nome, né? ele fez a proposta da ideia. Ele fez a proposta da ideia por conta dos achados, né, das equações de Einstein, da relatividade geral, e ele descobriu matematicamente que o universo se expandia. E aí, quando se descobriu, através de experimentos ali na década de 30, de que o universo realmente se expandia por conta do efeito de Hubble, tá? E a mudança do comprimento de luz que chegava de galáxias distantes, você percebeu? Então, você notou então uma comprovação científica de que o universo realmente se expandia. Então, primeiro se descobriu matematicamente e depois se descobriu fisicamente. Aí o que acontece? George Lemaitre concebeu a teoria. Se chamava teoria de Lemaitre. Fred Hoyle, ele não gostava dessa teoria. Por quê? Porque ele achava que era uma pseudociência. Porque ele achava que era criacionismo. Ele, numa entrevista que ele deu na rádio BBC, na década de 40, ele, digamos assim, quando ia falar da teoria, né, ele queria, digamos assim, desmerecer a teoria por conta do gosto pessoal dele. Ele não se identificava com a teoria. Ele achava que era pseudociência, ele achava que era criacionismo. Então ele falou, não, essa teoria, né, de que o universo se expandiu, né, veio tudo de uma grande explosão, né, ele falou que o universo veio através de um Big Bang. Involuntariamente, o nome pegou. E é como nós concebemos a teoria hoje. E hoje ela é o paradigma da cosmologia. Então,
é um exemplo mais recente e mais grandioso de que o preconceito metafísico, ele, né, por conta de um paradigma, ele restringiu a ideia cientificamente válida da teoria do Big Bang, e que ele acreditava que era criacionismo. É interessante porque levanta essa questão, né? Porque eu creio que a imagem popular que muitos têm sobre o cientista, né? De que é um ser que pauta as suas decisões unicamente pela racionalidade, pela neutralidade, é um ser que não é nem humano, né? Quando ele entra no laboratório, os preconceitos metafísicos, políticos, não, ele só pauta, e não é isso, né? É um ser humano, né? A ciência é uma bênção, enfim, mas é um ser humano, assim como o político, assim como o padre, o pastor, o sociólogo, ele também tem todos esses pressupostos, né? É interessante você falar isso porque, inclusive no mundo acadêmico, no mundo científico, fatores ideológicos, fatores políticos estão, né, permeiam esse meio, né? Existe um filme chamado Expelled, né? Não é muito conhecido no Brasil porque não tem uma dublagem dele ainda, mas é um filme que mostra cientistas americanos sendo expulsos de seus empregos ou suas publicações sendo restritas nas revistas acadêmicas por conta das implicações das suas ideias. Uma perseguição mesmo. Basicamente uma perseguição. Só para a gente deixar mais traduzido aqui, quando você fala em preconceito metafísico, o que é metafísico? Aristóteles, né, dizia, né, metafísica, né, está além da física, está além da física, né, está além da materialidade, né? Digamos assim, são proposições que descrevem algum aspecto da realidade, mas que não são materiais, digamos assim, estão além da física, né? Então, além do que a gente consegue enxergar e tocar, por exemplo? Basicamente isso, mas eu digo assim, né, uma proposição metafísica é alguma afirmação que você faz sobre o mundo, né? Ela pode ou não ser verificável, né? Mas em geral se entende que ela não seja, né? Agora, quando se fala preconceito, quando eu falei preconceito metafísico, né, eu quis dizer assim, algum aspecto da sua cosmovisão que é essencial para a sua vida, digamos, talvez para o seu conforto psicológico, né? E como eu usei no exemplo de Fred Hoyle, para ele era desconfortante a ideia de que o universo veio de algo maior, tá? Então é isso que eu quis dizer, né? Era desconfortante para ele a ideia de que o universo não fosse eterno, ele tinha um começo no passado. Mas espera aí. Se algo tem um começo, ele é contingente, ele não é necessariamente, ele não é uma coisa metafísica. Existe uma causa anterior. Existe uma causa anterior ao universo. E para ele, isso era desconfortável. Então, por isso, ele, inclusive, foi quem concebeu a teoria do universo, do universo infinito, né? Infinito no tempo, né? E a teoria dele não prevaleceu. Não prevaleceu. Não colou. Não colou, basicamente. Saulinho, passou rápido, cara. Falta pouca coisa aí. Quando o papo é legal, realmente passa rápido. Eu queria que você ficasse muito à vontade. Mais uma vez a gente agradece a tua presença aqui. Eu queria que você ficasse muito à vontade para fazer suas considerações finais. Eu sei que você tem coisa para avisar aí, a Liga do Design Inteligente, Congresso do Design Inteligente. Verdade. Use esses próximos minutos aí. Que faz até parte dessa ideia de divulgar mais, né? Exatamente. De tornar mais conhecido, né? Com certeza. Então, obrigado aí por estar conosco, e fica à vontade. Quem está um pouco já, né, gosta, né, do debate científico e gosta de pensar fora da caixa, né, e perceber os problemas científicos hoje, né, eu, junto com o Dr. Marcos Eberlin, a gente tem uma programação toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, no canal TDI Brasil, né, no YouTube, uma programação chamada Liga do Design Inteligente, né, onde a gente reúne pesquisadores que já estão cientes da problemática, do paradigma corrente da evolução e propõem ideias novas, e a gente divulga isso para o público para tentar popularizar a ciência, né? Popularizar a verdadeira ciência, usando as palavras do Dr. Eberlin, a ciência com C maiúsculo.
Então, as pessoas que estiverem ouvindo, né, agora estão convidadas a participarem, tá bom? Liga do Design Inteligente, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, né, eu apresento, né, e sempre que possível o Dr. Eberlin também tá participando, né? E toda semana temos um palestrante diferente e já estamos transmitindo a Liga desde o final de julho, né? A primeira transmissão, se não me engano, foi dia 30 ou 31 de julho, não me lembro agora, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tá? Isso fica no YouTube. Oi? Onde fica no YouTube? No YouTube, tá? No canal TDI Brasil. No canal TDI Brasil, é o canal oficial da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tá? E esse é uma programação que, assim, acessível a todo mundo, né? Toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, né? Agora, uma coisa muito curiosa, né, da nossa entrevista foi que no mês que vem, tá? No mês de novembro, de 6 a 8 de novembro, vai acontecer o segundo congresso do Design Inteligente no Brasil, tá? Vai ser realizado aqui em São Paulo, ali pertinho do Mackenzie, tá? Mais informações sobre esse evento você pode acessar pelo site da TDI Brasil, tá? http://tdibrasil.com, né? Lá tem mais informações sobre esse evento, né? O segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente está trazendo aí 30 palestrantes, né? Um deles sou eu, tá? Convido aí todo mundo a assistir as palestras, né? As inscrições estão abertas, tá? A inscrição, esse evento, né, por conta dessa pandemia, né, que atrapalhou tanta gente, né, esse evento ele é híbrido, tá? Ele tem a possibilidade de participação tanto presencial como online, tá? Você pode acompanhar da sua casa todas as palestras, tá? A inscrição presencial é R$120, tá? Se você deseja participar presencialmente, né, estar lá com a gente lá no hotel ali perto do Mackenzie, tem as informações todas no site, tá? R$120 a inscrição. Agora, para quem não quiser sair de casa, quiser assistir no seu computador, né, existe a possibilidade de inscrição para participação online também, e aí a inscrição é R$50 para inscrição individual, né? Se você quiser inscrever grupos maiores de pessoas, né, aí existe um desconto progressivo aí, né? Se não me engano, de 1 a 4 pessoas é R$50 a inscrição. Se você inscrever de 5 a 11 pessoas, aí por pessoa o preço é R$42. E grupos de 12 ou mais pessoas, a inscrição cai para R$35. Então, a gente incentiva que pessoas assistam, né, online para evitar também sair de casa, né, e ficar confortável quanto à pandemia, né? Então, a gente incentiva aí a participação de todo mundo, tá? E esse desconto progressivo foi intencional mesmo, né? Foi um design inteligente que pensou esse desconto aí, tá? Depois a gente pede Não ao pessoal. não foi aleatório. Não foi veio do aleatório, nada. foi bem pensado. Tinha uma inteligência por trás, uma Teve. força pensante. Isso. Depois a gente pede ao pessoal da edição deixar os links aqui embaixo, Exato, né? exato. Já deixa na descrição. Rapaz, vamos quebrar o protocolo do horário Vamos hoje. embora. Fizeram uma pergunta aqui no YouTube, e aí foi o Vander. Ele fala: Saulo, você consegue vislumbrar a teoria do design inteligente sendo uma matéria curricular, na grade curricular do ensino médio brasileiro? Olha, é uma pergunta muito capciosa, né? Uma pergunta boa, mas no momento é concebível, claro, né? Mas nós não recomendamos isso, tá? Porque ainda não é um paradigma tão conhecido e que tenha, Estabelecido. ainda não é um paradigma, digamos, estabelecido, ainda não é conhecido e existe muita coisa ainda a ser desenvolvida dentro do design inteligente, né? O paradigma da evolução tem muita coisa desenvolvida, né? Já está aí há 150 anos, mas da mesma maneira como foi desenvolvido, tem buracos demais na teoria, né? E não é buracos que não são simplesmente explicados pelo paradigma, são incompatíveis com o paradigma. Então não é o argumento do design, ele não é um argumento pela ignorância do paradigma corrente, é um argumento pelo conhecimento do paradigma que nós propomos, né? Então, agora, trazer o design inteligente para o currículo é uma outra história. A gente não recomenda isso para que não haja, digamos assim, problemas com a ciência sendo conduzida hoje, né? Então a gente prefere debater, né,
aos poucos e tornar o paradigma mais conhecido, de modo que, se isso um dia acontecer, ok, não tem problema, né? Mas pelo menos do modo como Se a fosse teoria hoje, não seria recomendável. não é recomendado. Nós não temos essa política, né? Não queremos isto, até para que não haja confusão, né? A gente procura fugir de ideologia, de política, a gente quer falar de ciência, né? Então a gente prefere conversar boca a boca, né? Promover programas como esse, né? E participar e tornar o público tornar o público ciente dos problemas científicos da modernidade. Ok. Maravilha, era essa a pergunta que já Beleza, beleza, tá ótimo. Estou satisfeito. Léo, Eu mais uma vez, agradeço aí o Wander pela pergunta, uma pergunta muito importante. Muito. E espero que tenha outras participações nos próximos programas aí. Então, Saulo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado Eu que agradeço. mesmo, tá? Obrigado mesmo por estar conosco. Léo, mais uma vez, grande abraço. E nós agradecemos também você que nos acompanhou até agora. Obrigado aí pelo companheirismo. Espero que tenha gostado, aproveitado. Entre lá no canal da IPP TV, na playlist Direto ao Ponto, e você vai poder acompanhar novamente todos os programas que nós já fizemos. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus muito abençoe e até o próximo Direto ao Ponto.